Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao canal O Evangelho do Reino, Entendes Tu o que lês? Eu me chamo Paulo Davi e juntos estamos lendo o livro de Apocalipse. Hoje vamos ler o capítulo 21, que fala sobre o novo céu e a nova terra. E antes de começarmos, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, dê o seu joinha, acompanhe as nossas publicações todo domingo às 10 horas da manhã. Vamos ler e comentar. Capítulo 21 de Apocalipse. Então vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram, e o mar sumiu. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Ela tinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. Ouvi uma voz forte que vinha do trono, a qual disse: agora a morada de Deus está entre os humanos. Deus vai morar com eles, e eles serão o povo dele. Os povos dele. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. E eu, quando leio esse texto, isso me enche de esperança, de ânimo, porque no final a vontade de Deus vai prevalecer, o propósito de Deus vai prevalecer. A gente vai vendo no livro de Apocalipse, né? Um cenário de perseguição à igreja, o povo de Deus sendo morto no Império Romano, perseguido, uma fúria, né? A partir de Nero, César, que no livro de Apocalipse é associado ao número 666, Nero se torna um arquétipo, né, do anticristo. Ele é um anticristo, mas ele não é apenas o anticristo, porque o próprio João diz lá na sua primeira epístola que muitos anticristos, né, operam no mundo. Então, a partir do livro de Apocalipse, nós temos o arquétipo do anticristo, o imperador Nero. E lá também fala que Nero, mesmo ferido de morte, a sua ferida foi curada. E isso você busca na história e você encontra que, não, Nero realmente morreu. E que aquela ferida curada que fez ele reviver mostra que Nero iria ressurgir de outras formas, sempre querendo destruir a igreja, porque esse é o centro do livro de Apocalipse, né? A luta da igreja contra as forças do anticristo, do diabo, e aí tem muitos nomes, né? Que tem um objetivo: destruir a igreja. E eu acho muito interessante que Nero tenta destruir a igreja perseguindo a igreja, matando os cristãos. Ele pensa que fazendo isso a igreja vai desaparecer. Mas ao contrário, a igreja cresceu à medida que ela era perseguida. Quando nós chegamos no imperador Constantino, a gente vê claramente que ele é um Nero revivido, né? Ou como está no latim, redivivus, Neros redivivus, que é a volta de Nero, mas de uma outra maneira. Essa outra maneira foi, ao invés de perseguir a igreja, foi trazer a igreja para perto do império. E com isso, dando benesses,
dando cargos, dando posições de destaque no império aos líderes da igreja, ele conseguiu fazer com que muitos desses deixassem se corromper. Até que surgisse uma igreja falsa, até que surgisse o que a gente chama de cristianismo, que não tem nada a ver com a fé cristã, que não tem nada a ver com a igreja de Jesus Cristo, porque essa vai continuar sendo perseguida agora por essa igreja romana. E de lá para cá nós temos essa realidade, né? Essa mesma ação desse Nero redivivus, ou Nero que reviveu, que é os governantes da terra sempre bajulando e sempre acalentando, acariciando, seduzindo o cristianismo. E a verdadeira igreja sempre na clandestinidade. Isso é muito importante. A gente vê todo esse quadro na Carta às 7 Igrejas. E aí vem a pergunta, e a gente olha para o mundo e vê a situação do cristianismo, como eles sempre estão unidos aos reis e poderosos desse mundo. A gente pensa que talvez a impressão e o sentimento que às vezes a gente tem é que parece que isso vai prevalecer, mas não vai. Não vai prevalecer. Porque aqui João diz que viu um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar sumiu. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém. A gente que lê o livro de Gálatas fala o que é essa nova Jerusalém, que é a igreja de Jesus Cristo. A Jerusalém do alto. Lá em Gálatas, Paulo fala sobre duas Jerusalém. Uma que é terrena, que ele compara a Agar, a escrava, e que ele diz claramente que é a Jerusalém terrena. E ele fala também da Jerusalém celestial, referindo-se à igreja de Deus. E aqui João viu essa igreja. Olha só, agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Aonde Deus mora, no meio do seu povo, agora ele vai morar entre todos os seres humanos. Deus vai morar com eles e eles serão os povos dele. Então Deus não terá mais só um povo, mas Deus será Deus de todos os povos. Essa é a promessa de Deus. Isso é a promessa de Deus para a humanidade. Que o final é a vontade de Deus, o propósito de Deus, os planos de Deus prevalecerão. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Aquele que estava sentado no trono disse, presta bem atenção, agora faço nova todas as coisas. E também me disse, escreve isso, pois essas palavras são verdadeiras e merecem confiança. Ele continuou, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede, darei água para beber de graça, da fonte da água da vida. Está falando do Evangelho, né? Essa água da vida, que Jesus falou sobre isso com a mulher samaritana, lá no Evangelho de João. João cita algo que aparece só no seu Evangelho, né?
e a conversa com aquela mulher samaritana, onde ele fala da água da vida. Aquele que conseguir a vitória, aqueles que vencerem. Vencerem quem? O anticristo, a besta, os falsos profetas, o diabo, tudo aquilo que Satanás arquitetou para destruir a igreja, perseguindo, matando, mas principalmente enganando. A gente vê isso lá no capítulo 13 de Apocalipse, né? Duas bestas, uma que perseguiu, matou, tentou destruir a igreja perseguindo ela, numa visão clara de Nero e dos imperadores romanos que seguiram nesse mesmo caminho, porque Nero foi o primeiro que levantou forte perseguição contra a igreja. Mas depois fala de uma outra besta que emerge do mar, que tem a aparência de cordeiro, mas fala como dragão, e que a ação dela contra a igreja é um engano. É um engano. Fazendo com que a igreja, tentando fazer com que a igreja adore a primeira besta. Que é o quê? Adorar a riqueza, o poder. Isso é tão claro. Não é diferente da tentação que Jesus Cristo sofreu no deserto. É o mesmo diabo. É o mesmo Satanás que tenta fazer com que a igreja se proste e o adore em troca dos poderes e riquezas desse mundo. Aquele que vencer receberá de mim esse presente. Eu serei o Deus deles e eles serão meus filhos. Mas presta bem atenção, que eu acho que essa é uma passagem muito importante. Mas os covardes, em outras traduções, medrosos, os traidores, eu gosto dessa tradução aqui, na linguagem de hoje, que usa a palavra traidor. Em outras traduções nós temos incrédulos, e nós temos infiéis. E eu gosto dessa palavra infiel, essa palavra traidor, porque mostra claramente o que Deus está querendo mostrar aqui. Os covardes, aqueles que não preferem se entregar do que lutar, preferem ceder aos presentes de Satanás, aos acordos que Satanás quer, as alianças, né, com esse mundo, com os poderosos desse mundo. Esses são traidores do evangelho. Esses deixam a cruz por uma coroa nesse mundo. Veja bem, os que cometem abominações, nessa tradução fala pecados nojentos, e ele vai explicar. Os assassinatos. É impressionante pensar que uma igreja que foi perseguida e que viu seus filhos mortos, depois dessa aliança feita com o Império Romano, e mais tarde com outros impérios, essa igreja passou a perseguir e a matar. Os adúlteros, aqueles que tinham uma aliança e foram infiéis e se uniram a outro. Aqueles que enganam. Porque o adultério é quando duas pessoas que têm aliança traem e se unem a outra pessoa de forma infiel. Esses adúlteros fala tanto, literalmente, lógico, de pessoas que não são infiéis às suas alianças, né? Seus compromissos.
como também o adultério espiritual, né? O adultério espiritual que a falsa igreja cometeu, deixando Cristo e se unindo aos poderosos desse mundo. Os adúlteros, os que praticam feitiçaria. A Bíblia fala sobre feitiçaria, né? A Bíblia fala sobre jogar praga nos outros, amaldiçoar. Aquele que amaldiçoa é feiticeiro. E não é isso que a falsa igreja fazia? Excomungava. Lançava maldições contra aqueles que questionassem, né? Que se levantassem contra esse engano. E muitas vezes, muitos cristãos estão envolvidos com feitiçaria. Fazem orações desejando o mal, ordenando o mal contra pessoas, contra tanta coisa. Quem requer isso é feiticeiro. Feitiçaria é justamente isso, é lançar maldições. É quando nós, em nome de Cristo, amaldiçoamos pessoas, desejamos o mal. Isso é uma coisa terrível. E eu já vi isso muito quando eu ainda estava envolvido nesse meio do cristianismo. Quantas vezes eu vi em reuniões de oração, pessoas ordenando, profetizando, né? Contra pessoas de outras fé, de outras crenças, profetizando que o lugar onde eles reuniam seria destruído, seria fechado. E onde você encontra Jesus falando isso? Onde você encontra Jesus orando assim? As pessoas estão enganadas muitas vezes com a sedução do Nero César, a sedução do anticristo, que ao invés de abençoar as pessoas, ao invés de estar orando para que a luz do evangelho, para essa água da vida, elas tenham acesso, para que Deus derrame dessa água sobre as pessoas, para que as pessoas possam encontrar salvação. Muitos não conseguem orar assim. Eles preferem profetizar, eles preferem amaldiçoar, eles preferem lançar feitiço contra aqueles que eles entendem que são pecadores. E você vai ver que Jesus aqui não está falando dos pecadores desse mundo. Presta bem atenção, que isso aqui para mim é muito importante, porque ele está falando aqui, aqueles que vencerem receberão esse presente. Eu serei o seu Deus e eles serão meus filhos. Jesus aqui está falando para a igreja. Jesus aqui está falando com os cristãos, porque ele diz, mas quantos covardes. Ele não está falando dos medrosos desse mundo. Ele não está falando dos traidores desse mundo, dos que cometem pecado, assassinatos, imoralidades, feitiçarias. E aqui ele continua, os que adoram ídolos. Mas ele não está falando dos idólatras desse mundo. Porque Jesus morreu para salvar as pessoas que estão no pecado nesse mundo. Lá na cruz ele diz, ó Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Lá na cruz ele diz, está consumado. Jesus morreu por todos. Mas aqui ele está falando daqueles que foram iluminados, daqueles onde resplandeceu a luz do evangelho, e eles rejeitando essa luz, ou seja, pessoas que se diziam cristãs, e eu posso provar isso, eu quero ler com vocês lá em 1 Coríntios, capítulo 5, veja bem, verso 9, 1 Coríntios, capítulo 5, verso 9, olha o que diz. Na outra carta que escrevi a vocês, eu recomendei que vocês não tivessem nada a ver com gente imoral.
Em outra tradução, não vos associeis com os incrédulos. Eu não quis dizer que neste mundo vocês devem ficar separados dos pagãos, daqueles que não são cristãos, que são imorais, avarentos, ladrões ou que adoram ídolos. Pois para evitar essas pessoas, vocês teriam que sair desse mundo. O que eu digo é que vocês não devem ter nada a ver com ninguém que se diz irmão na fé, mas é imoral, ou avarento, ou adora ídolos, ou é bêbado, ou difamador, ou ladrão. Com gente assim, vocês não devem nem comer uma refeição. Então o próprio apóstolo Paulo, ele faz uma diferença muito clara. E ele mostra bem claramente que o problema não são os pecadores desse mundo, porque eles não foram iluminados pela luz do Evangelho. Eles são dignos de quê? Do nosso amor, da nossa misericórdia, do nosso perdão. Porque foi assim que Jesus fez quando esteve na terra. Ele amava, ele curava, ele acolhia, ele perdoava. Então, aos pecadores desse mundo, as boas novas é de perdão. Agora aqui diz que os covardes, os traidores, os que acometem abominação, os assassinos, os adúlteros, os que praticam feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos, o lugar deles, o lugar dessas pessoas é o lago onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. E para mim isso é tão claro, que tudo que foi escrito nesse livro foi escrito para a igreja. Mas a falsa igreja, a igreja adúltera, a igreja que se uniu aos poderosos desse mundo, quando elas leem isso, elas pensam que o lago de fogo é para os pecadores do mundo, quando na verdade o lago de fogo, a segunda morte, é para os hipócritas. Parece que é tão claro isso. Quando Jesus veio no mundo, ele perdoava, ele amava, ele acolhia os pecadores, mas ele bateu de frente com os religiosos, com aqueles que se diziam povo de Deus, mas viviam na idolatria, viviam no adultério, viviam na feitiçaria, viviam na idolatria, mas eram hipócritas. Deus não tolera a hipocrisia. Parece que a hipocrisia impede que a luz do Evangelho, que o perdão de Deus alcance nossos corações. Quando reconhecemos nossa condição de pecadores que somos, quando nos humilhamos diante de Deus, reconhecendo aquilo que somos, essa graça nos alcança. O perdão alcança o nosso coração e a nossa vida muda. Mas quando somos hipócritas, quando achamos que o Evangelho, o perdão é para os outros, é para aqueles lá fora, que os pecadores são os outros, que os infiéis são os outros, que os adúlteros são os outros, que os idólatras são os outros, que os mentirosos são os outros, quando na verdade somos nós. Quando somos hipócritas, não resta para nós nada da graça, a não ser condenação. Vamos ficar de fora desse novo céus e dessa nova terra, onde habita a justiça, onde Deus
é o Deus de todos os povos. Que promessa maravilhosa, né? E eu termino lembrando daquela música do John Lennon, Imagine, quando ele fala de um mundo onde não vai ter religiões, um mundo onde não vai ter guerras, um mundo onde não vai ter fronteiras, um mundo onde não vai ter um céu e um inferno. Esse é o mundo que virá no porvir. Essa é uma promessa de Deus. Assim que Satanás seja finalmente derrotado, assim que a besta e o falso profeta forem tirados desse mundo, e isso acontecerá na volta do Senhor, com poder e grande glória. Então nós podemos esperar um novo céu e uma nova terra, onde não existe hipocrisia, onde não existe mais pecado, onde não existe mais guerra, onde não existe mais domínio do homem sobre o homem. Não existe mais senhores e escravos, porque Deus será tudo em todos. Nós vamos falar um pouco mais no domingo que vem, no final, que vamos tratar dessa segunda parte de Apocalipse 21 e do capítulo 22, e vamos encerrar a nossa leitura e comentário de Apocalipse. Mas eu gostei muito desse capítulo 21. Ele me traz muita luz, muito entendimento sobre como Deus, esse Deus de amor, ele vai vencer. Jesus Cristo será vencedor. Ele que é o princípio, o criador de todas as coisas. Ele também é o fim. E ele vai estabelecer esse novo céu e a nova terra. Ele vai realmente banir o mal, banir toda a hipocrisia, banir todo o engano, toda mentira. E a verdade vai prevalecer. Que Deus nos abençoe.